Numa sociedade marcada pela corrupção, desonestidade, desgoverno e imoralidade, onde inclusive os obreiros da igreja estavam racionalizando a fé, Deus, em sua providência, levantou homens como John Wesley para trazer o despertar espiritual por toda a Inglaterra através da antiga arma apostólica do poder da pregação do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópico de Teologia. Nesse vídeo conheceremos um pouco acerca da vida e do pensamento de John Wesley. John Wesley nasceu em 17 de junho de 1703 em Appleworth, Inglaterra. Seu pai, Samuel Wesley, era um ministro anglicano e sua mãe chamava-se Susanna Wesley. Juntos tiveram 19 filhos. Quando John Wesley tinha 5 anos de idade, ocorreu um incêndio na casa pastoral, onde ele ficou preso no andar de cima devido ao fogo intenso. Milagrosamente, ao ser jogado pela janela, Wesley foi salvo daquele terrível acidente. Desde aquele dia, sua mãe passou a se referir a ele como um tição arrancado do fogo. Devido ao seu destaque nos estudos, John Wesley tornou-se o tutor de grego e filosofia no Lincoln College em Oxford, e aos 22 anos de idade foi ordenado presbítero da igreja anglicana, cooperando com seu pai no ministério. Após alguns anos, tornou-se professor em Oxford, unindo-se a um pequeno grupo de devoção fundado por seu irmão mais novo, Charles Wesley. Seus membros comprometiam-se a viver vidas santas, cear uma vez por semana, jejuar todas as quartas e sextas-feiras, desenvolver uma vida de constante oração e passar pelo menos 3 horas reunidos todas as tardes para estudar as Escrituras. Com o tempo, seus críticos passaram a chamá-los de os metodistas ou Clube Santo, justamente por seus membros dedicarem-se a uma vida de santidade disciplinada e metódica. Eles estudavam o Novo Testamento em grego, liam diversas obras doutrinárias e devocionais, além de visitarem regularmente os presídios da cidade de Oxford, com o intuito de pregar o Evangelho. Em 1733, George Whitefield tornou-se membro do grupo. John Wesley foi convidado para servir como missionário em uma congregação inglesa de Savannah pelo governador da província de Geórgia, nas 13 colônias, que em 1776 se tornariam os Estados Unidos. Em meados de 1735, Wesley fez a travessia marítima, em um navio que também transportava um grupo de cristãos pietistas morávios, que também estavam indo para a Geórgia para evangelizar os índios. Após um período no campo missionário, John Wesley retornou para a Inglaterra com dúvidas acerca de sua fé. Até que na noite de 24 de maio de 1738, participou de uma reunião de adoração dos morávios, sobre a qual escreveu em seu diário: "À noite, fui muito a contragosto a uma reunião na rua Aldgate, onde alguém estava lendo o prefácio do comentário de Lutero sobre a Epístola aos Romanos. Por volta de 15 minutos para as 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo somente para a minha salvação, e foi-me dada a certeza de que Ele havia levado os meus pecados, os meus próprios pecados, e me havia salvo da lei do pecado e da morte." A partir daquele dia, Wesley não duvidou de sua salvação, passando a empregar toda a sua energia na propagação do Evangelho. Em outubro de 1738, leu a carta de Jonathan Edwards relatando sobre as conversões que estavam ocorrendo na Nova Inglaterra. John Wesley sempre se opôs à pregação fora dos templos, porém, passou a seguir o exemplo de George Whitefield, que após um ano desde a sua ordenação como diácono, começou a pregar ao ar livre na cidade de Bristol, que se encontrava em condições precárias de vida. Nesse período, a Igreja Anglicana e o Estado inglês trabalhavam em conjunto para controlar todas as áreas da sociedade.
Uma das convenções religiosas estabelecia que a pregação deveria ocorrer aos domingos e exclusivamente nas igrejas. Pregar ao ar livre era algo revolucionário. Pelas ruas de Londres, Bristol e Newcastle, o Evangelho era anunciado ao público em pregação ao ar livre, para pessoas que nunca haviam falado acerca da mensagem da salvação unicamente pela fé em Cristo. John Wesley chegou a pregar para multidões que chegavam a 20.000 pessoas. George Whitefield pregou para até 30.000 pessoas. Aqueles que recebiam o Evangelho uniam-se à sociedade metodista, que era dividida em grupos e classes. Em suas reuniões, os membros avaliavam a vida espiritual uns dos outros e estudavam as Escrituras. Estima-se que John Wesley, ao longo de seu ministério, viajou em torno de 400.000 quilômetros por todas as partes da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda para anunciar o Evangelho, numa época em que as estradas não possuíam boas condições. Na maioria das vezes, suas viagens eram feitas a cavalo. Embora tenha sido banido de muitos púlpitos, John Wesley pregou algo em torno de 40.000 sermões, uma média de mais de 2 sermões por dia. Na maioria das vezes, pregou em condições desfavoráveis ao ar livre, e em geral de manhã bem cedo ou ao cair da noite. Apenas quando estava próximo de seus 85 anos de idade, parou de pregar antes do amanhecer. Seu irmão, Charles Wesley, escreveu mais de 6.000 hinos, o que John Wesley chamou de um corpo de teologia experimental e prática. Através desses hinos, os metodistas aprenderam sua teologia. 13 anos antes do Comitê de Abolição ser formado para acabar com o comércio de escravos, John Wesley publicou um tratado veemente e penetrante denunciando o comércio. A sua influência sobre William Wilberforce, um membro cristão do parlamento inglês que liderou uma grande campanha para abolir o comércio de escravos, foi de extrema importância. John Wesley morreu em 2 de março de 1791, aos 87 anos de idade. Suas últimas palavras foram: "O melhor de tudo é, Deus está conosco." John Wesley, como membro fiel da Igreja Anglicana, não tinha intenção de fundar uma nova igreja, mas após sua morte, o movimento metodista se espalhou e se dividiu em várias denominações metodistas pela Inglaterra. John Wesley tinha como alvo reformar a igreja e espalhar santidade por toda a nação.